Heranças perturbadoras. A indiferença moral por tudo quanto se recebe da vida dos missionários do passado que contribuíram para os valiosos tesouros que hoje são utilizados em forma de longevidade, conforto, saúde, ciência e tecnologia, repouso e conveniências agradáveis, responde pela ingratidão. A indiferença responde pela ingratidão. O ser ingrato é responsável por dissabores e desencantos que afetam o núcleo familiar e o reduto social onde se encontra em ação. Se a claridade é bênção que facilita as realizações, a treva é geradora de dificuldades para as mesmas atividades. Assim, é o ingrato que respira prepotência e soberba na sua tormentosa condição de explorador do esforço alheio. Um motorista de táxi percebeu que, ao deixar um cliente no aeroporto, este esqueceu de carregar a sua pasta, que ficou no banco traseiro. Preocupado, o modesto servidor deteve-se no retorno à cidade, parou o carro, examinou a pasta, encontrou-a abarrotada de documentos e de valores amoedados. Receando o desastre que o desconhecido fez a volta acelerado, estacionou o veículo, correu ao terminal, recordando-se vagamente da companhia que o cavalheiro indicara, à porta da qual deveria estacionar, correu na sua direção. Com rara felicidade, encontrou o proprietário do valioso objeto, que acabara de fazer o check-in e parecia procurar a pasta entre as duas sacolas de compras que carregava nas mãos. Sorridente, acercou-se-lhe e entregou-lhe a maleta com todos os seus bens. E certo que não esperava nenhuma retribuição, estava feliz pela oportunidade de fazer o bem. No entanto, o passageiro agressivo e insensível olhou com certo espanto, como se houvesse suspeitado que fora ele quem retivera o seu volume, e não lhe disse uma palavra sequer, saindo com velocidade na direção da sala de embarque. O motorista experimentou um frio percorrer-lhe a espinha e uma estranha sensação de angústia. Meneou a cabeça, aturdiu-se e tomou o carro em direção à cidade. No mesmo momento em que se dava a partida, outro passageiro sinalizou-lhe que necessitava do veículo, e ele se deteve. E o estranho adentrou, pediu o endereço e partiu. Estava atordoado, e de quando em quando, como se estivesse num monólogo pesado, meneava a cabeça. O passageiro perguntou-lhe o que estava pensando. Necessitado de uma catarse, ele narrou a ocorrência, acrescentando: nunca mais eu devolverei qualquer coisa que fique no meu carro, por esquecimento de quem quer que seja. E porque sou honesto, não ficarei para mim, mas preferirei atirar no lixo a voltar para entregar. E arrematou: eu não desejava nada, nem sequer reembolso da despesa que me custou para lhe fazer a devolução. Tudo seria para ele somente prejuízo, porque ele nunca saberia onde procurar o seu volume, desde que nem sequer anotou o número da placa do meu carro. Fez uma pausa e concluiu: o pior foi o seu olhar severo de dignidade ferida, como a dizer que eu fora o responsável pelo seu esquecimento ou que lhe furtara a maleta. A gratidão é combustível para a claridade da vida, assim como a cera para o pavio da vela manter-se aceso. A ingratidão
é bafio pestilento que contamina os outros com os seus miasmas e pode torná-los semelhantes. Por que alguém se atribui tanto mérito que nem sequer lhe ocorra algumas palavras de reconhecimento pelo que recebe? Onde está a sua superioridade, que exige sejam os outros que se disponham sempre a servi-lo? A ingratidão é síndrome de atraso moral e de perturbação emocional, que infelizmente sempre graçou a sociedade de todos os tempos. Olha a colocação de Joana. A ingratidão é síndrome de atraso moral e de perturbação emocional, que infelizmente sempre graçou na sociedade de todos os tempos. Nós vamos encontrar esses atos de ingratidão em todo o período da nossa existência, em toda a história da humanidade. Ninguém sofreu mais ingratidão do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, com todos os apóstolos foram ingratos para com ele. Nenhum faltou com a ingratidão. Todos acabaram sendo ingratos. Mas ele, por sua vez, estava sempre em paz, porque ele trazia dentro de si a consciência do ato devido, e ele tinha a certeza de que estava sempre fazendo o melhor. Portanto, sob o ponto de vista moral, esse mecanismo proporciona sempre conquistas novas, enriquecimento interior, se o indivíduo encontra-se lúcido para o registro de cada etapa, para alegria e gratidão pelos novos passos que mais o aproxima da meta proposta que almeja alcançar. Transformar, portanto, essas heranças doentias em experiências inovadoras é uma meta excepcional. É uma das metas a que se deve dedicar todo aquele que aspira o bem, aspira o belo, o amor e a vida. Jesus sabia que iria passar por todo o trecho que passou, mas não parou e não voltou para trás. Seguiu destemido, confiante, alegre e sempre com uma boa palavra para os que lhe procuravam. Sempre. Francisco, mas você pega o exemplo de Jesus. Não precisamos ir até Jesus. Vamos mais próximo de nós. Vamos falar de Francisco Cândido Xavier. Meu Deus, aquela criatura, uma criatura que só fez o bem a vida inteira. Desde pequenininho ele sofreu com a sua madrasta. Desde pequenininho ele precisou passar por aquele período de padecimento para se fortalecer. Lembrando de uma das suas passagens, ele estava muito choroso, entende? E com dificuldade de se conectar com Emmanuel. E Emmanuel veio e falou: o que está acontecendo, Chico? Você está dificultando o nosso relacionamento. Eu estou tendo dificuldade de entrar-me em contato contigo. O que houve? Mas você não viu o que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Não notei. Você não viu o que o padre falou a meu respeito? O que ele falou a seu respeito? Ele falou que eu sou tão grosso que pareço uma casca de rinoceronte.
olha a ingenuidade dessa criatura. E olha a resposta de Emmanuel. Eu já citei essa passagem e alguns de vocês já devem ter ouvido. E se não gravaram, gravem, porque é muito interessante. Eu pareço uma casca de rinoceronte, de tão grosso que eu sou. Aí o Emmanuel virou para ele e falou: mas o que você queria que o padre falasse? O que você tem que ser uma casca de rinoceronte. Imagine se você fosse uma casca de ovo. Ao primeiro espetada você arrebentaria. Você tem que ser mesmo forte como uma casca de rinoceronte. E ele todo triste, porque ele pegou no sentido da palavra. E, na verdade, nós temos que, muitas vezes, entender o que está atrás, o que está trazendo a mensagem. Entende que é muito importante para todos nós, né? Que ainda estamos no trânsito da mudança de comportamento, porque afinal de contas, nós todos somos pessoas extremamente enfraquecidas e necessitamos do fortalecimento. Voltaremos para encerrar.